E aí pessoal, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Karina, sou contadora da Leguri e hoje a gente vai falar sobre abertura de empresa em Manaus. Quais são os pontos que você precisa definir, quais são os pontos que você precisa ter cuidado, qual a natureza jurídica escolher, qual o porte da sua empresa você vai abrir. Esses são informações importantes para que você não tenha aí problemas no momento da abertura da sua empresa. Facilita bastante. O primeiro ponto que a gente precisa observar quando você abrir a sua empresa é a natureza jurídica. A gente vai focar em 3 naturezas jurídicas. Tem a EI, que significa empresário individual. O empresário individual, em relação à razão social, é a mesma coisa do MEI, praticamente, tá? Porque você vai ter ali o seu nome completo. Então, se você quisesse colocar a razão social da tua empresa, um nome fantasia, tá? Para ficar mais prático, por exemplo, meu nome é Karina. Se eu for abrir uma empresa como empresário individual hoje, o nome da minha empresa, que vai aparecer nas notas fiscais, nos documentos ali, vai ser Karina. Agora, se eu quero colocar a razão social da minha empresa como Leguri, eu não vou ser empresário individual, tá? Porque a gente não pode escolher essa possibilidade. Vai ser sempre o seu nome completo ou o seu nome abreviado. É constituído por uma pessoa, não tem capital mínimo exigido, então se você tiver R$1.000, R$2.000, você pode declarar esse valor e abrir essa empresa. E o mais importante e a principal desvantagem do empresário individual é que os seus bens pessoais, eles podem ser envolvidos aí no pagamento de alguma dívida da sua empresa. Exemplo, você investiu R$5.000 na sua empresa. Teve uma dívida com fornecedores, até mesmo com o fisco, de R$10.000. Mas você só tem 5.000 de capital. Como que vai ficar o pagamento desses outros 5.000? No caso de uma ação fiscal, onde a dívida tem que ser executada. Os teus bens pessoais, carro, apartamento, eu estou dando uma simulação simbólica aqui do valor, eles podem ser confiscados para pagar essa dívida. Então, realmente, é uma desvantagem, porque os patrimônios são integralizados e não tem essa divisão. Ok? E tem a SLU, que significa Sociedade Unipessoal Limitada. A SLU, gente, é uma ótima oportunidade para você abrir essa sua empresa, porque ela veio após a extinção da Eireli. Antigamente, quando a gente queria ter uma separação total dos bens do sócio e da empresa, a gente teria que abrir, e ter essa segurança jurídica, teria que abrir uma Eireli. E a Eireli foi extinta a partir de uma lei complementar agora em 2021. Para um empresário abrir uma Eireli, ele tinha que declarar um capital social de mais de 100 salários mínimos, que ano passado dava mais de R$110.000. Que hoje no Brasil, né, pouquíssimas pessoas têm a possibilidade de abrir uma empresa com um capital tão expressivo assim de mais de R$110.000. E aí, essas pessoas às vezes acabavam ali abrindo uma empresa limitada, que eu vou já explicar, com um outro sócio, enfim, faziam uma confusão porque queria ter essa segurança jurídica e não conseguiam ali abrir uma Eireli. Então a SLU, ela veio para substituir a Eireli, não tem capital mínimo exigido, então você tem a segurança do teu patrimônio, tá? Os patrimônios de pessoas físicas e jurídicas são separados. Se acontecer alguma dívida fiscal na tua empresa, o patrimônio da tua pessoa física não é envolvido, não precisa de capital mínimo exigido. Você pode escolher a razão social da tua empresa, então o nome da tua empresa não precisa ser obrigatoriamente teu nome, você pode colocar um nome comercial, isso aí também é bem vantajoso e tem essa segurança, ok? Após isso a gente tem a empresa limitada, tá? A empresa limitada, gente, obrigatoriamente, você vai ter que ter mais de um sócio, ok? Não tem capital mínimo exigido, você pode abrir também essa empresa com capital de qualquer valor, você tem que ter mais de um sócio. A razão social dessa empresa, você pode escolher um nome comercial, não precisa ser teu nome. Cada sócio é responsável pela sua cota. Os patrimônios pessoais também não são envolvidos na sua empresa. Isso é por via de regra, tá? Existem alguns casos, como por exemplo fraude, se for comprovado que a empresa fez fraude ali, os patrimônios dos sócios, eles até podem ser envolvidos para pagar dívidas. Mas não é o que acontece muito, tá? Então aqui a gente vai pela via de regra, que os sócios só são responsáveis pelas cotas que estão ali declaradas no capital. Se o sócio tem 5.000 declarado, isso ali, esse valor que ele vai ser responsável pela empresa em caso de uma ação fiscal, uma execução de dívida. Após você escolher a natureza jurídica da tua empresa, o que for mais atrativo, você vai para o porte da empresa. E a questão do porte da empresa, você tem que sempre ligar o faturamento, estão diretamente ligados. Tem o porte, que é MEI, microempresa e empresa de pequeno porte, tá? A gente vai focar nessas 3 hoje. O MEI é 6.750 por mês que você pode faturar. Tem 1.000 no ano se você abre essa empresa em janeiro. E se você abre essa empresa no meio do ano, o teu faturamento ele não é 81.000 por ano para faturar. Ele é 6.750 por mês até dezembro. Isso é importante também, você analisar. Existem alguns projetos, né, para aumentar esse faturamento, mas ainda não tem nada sancionado. Então, o limite do MEI ainda permanece o mesmo. Tem a microempresa,
que você vai poder faturar aí até 360 mil no ano. E quando a gente fala em faturamento, se você é, por exemplo, do comércio, você também tem limite de compras, tá? Então, no MEI, você pode faturar até 80% do seu faturamento, e na microempresa a mesma coisa. Se você é permitido faturar até 360 mil no ano, e tem o limite de compras de até 80% desse valor. Vamos fazer os cálculos? Dá 288 mil de compras, tá? Se você é do comércio, presta atenção nisso também. Porque o que muito acontece com o MEI, por exemplo, é que abre o MEI e daqui a pouco extrapola o limite de compras, né? A pessoa não tem condições de você faturar 81 mil e vender 81 mil, assim. Vou ter que parar o vídeo pra te perguntar se você já deu like nesse vídeo e já se inscreveu no nosso canal. Se não, já faz isso agora, porque senão você vai esquecer. E EPP, tá? Que significa Empresa de Pequeno Porte. Na EPP você pode faturar a partir de 360 mil reais até 4 milhões e 800. Chegou o momento de você escolher a tributação da tua empresa. Muito importante esse momento. Te aconselho, junto com o teu contador, com a tua contabilidade, aqui na Legor a gente faz isso, que é fazer um planejamento tributário com base na atividade dessa empresa, faturamento, quantidade de funcionários, para entender como que ela vai conseguir pagar menos impostos. E você pode decidir de 3 formas. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Gerou o CNPJ, a gente já tem que fazer essa escolha. E a gente tem prazo para isso, tá? Primeiro eu vou falar sobre o Simples Nacional. Com base em algumas pesquisas, 99% das empresas no Brasil hoje são optantes pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime de recolhimento unificado. Então, ao invés de você pagar 5 guias todos os meses, você paga tudo em uma guia todo dia 20. Então, isso facilita bastante a vida ali do empresário, e com alíquotas a partir de 4%, incluso todos os impostos por mês. Então, realmente é muito atrativo. E também tem aí o lucro presumido e o lucro real. O lucro presumido, gente, o governo ele faz uma presunção do seu lucro e te tributa. Ele não é vantajoso para pequenas empresas normalmente, tá? Mas tudo isso a gente tem que fazer um planejamento tributário antes de falar qualquer coisa, tá? Mas você tem guias de recolhimento separado, então, diferente do Simples Nacional, todos os recolhimentos eles são individuais. Então, tem uma guia para o ISS, uma guia para o PIS, uma guia para o COFINS, é tudo separado. E existem também diferenças aí de tributação de alíquota em relação ao comércio e serviço. Tem que ficar atento aí essa questão. Lucro real, você é tributado, como o nome já diz, efetivamente sobre o seu lucro. Então, existem algumas deduções ali que a gente vai fazendo na empresa para que ela pague menos impostos. Não é qualquer empresa que é vantajoso ser no lucro real, lucro presumido. Isso tudo tem que vir com estudo. Mais importante, a gente faz essa escolha de tributação uma vez no ano, tá? Então, você tem que realmente fazer uma escolha assertiva para que não se arrependa aí no meio do ano. Porque senão, você só vai poder escolher no próximo ano. Agora, uma parte boa. Quanto custa realmente assim abrir uma empresa aqui em Manaus? Primeiro, as diferenças de valores são em relação à natureza jurídica da empresa, tá? Então, se você abre uma empresa hoje, EI, que é empresário individual, eu já expliquei pra vocês, vocês pagam 333 de taxa, essa taxa de registro na junta comercial aqui do Amazonas, na Jusceia, tá? Pra gente registrar a tua empresa, tu paga R$333. Uma outra taxa que você vai ter abrindo uma EI é a taxa de verificação da prefeitura, que vai depender do metro quadrado da tua empresa. Quando a gente está abrindo a empresa, a gente tem que informar o metro quadrado. Vamos supor que você trabalha em casa ou tem um escritório pequeno e que tem ali 25 metros quadrados. Você vai pagar mais ou menos uma taxa de R$140 por ano, tá? Você paga na abertura e também paga uma taxa dessa uma vez ao ano. Após isso, vem SLU e empresa limitada. Elas têm as mesmas taxas. O MEI eu não vou falar aqui porque o MEI, gente, você não paga taxa para abrir, tá? Na SLU e na empresa limitada, você paga R$570 de taxa para registrar a tua empresa. E após isso também tem a taxa de verificação, que vai depender da metragem do seu negócio, mas eu coloquei aqui numa faixa de R$170. Então, para abrir uma empresa como empresário individual aqui em Manaus, você gasta aí R$473, e para abrir uma sociedade unipessoal ou uma empresa limitada, você vai gastar R$710 de taxas. Karina, pago mais alguma coisa fora isso? Não, gente, são só esses gastos, né? Além disso, você vai precisar de uma assessoria especializada em abertura de empresa. Aqui na Legor a gente abre empresa todos os meses, tá?
E é realmente importante esse cuidado na abertura de empresa para diminuir os riscos, diminuir as chances de erros e fazer com que você abra a sua empresa realmente ali com uma empresa especializada, realmente com uma empresa que entende do teu negócio e vá fazer da melhor forma para te beneficiar em relação aos impostos, em relação também às responsabilidades que você vai ter como sócio, como eu expliquei lá no início do vídeo. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, inclusive, os nossos links dos nossos sites. Se você precisar de ajuda, suporte para abrir a tua empresa, para fazer uma alteração, até mesmo para dar baixa de empresa, pode chamar a gente e tirar dúvida. A gente manda o orçamento em até 24 horas, tá? Ou até em um dia útil. Aproveita para se inscrever no canal. Não esquece de dar like nesse vídeo se esse conteúdo realmente te ajudou. E segue a gente lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou te responder. Tchau, tchau!